Vamos lá, questão 103. Que questão diz? O tipo de reação que ocorre na superfície do biochip nas duas reações do processo é: estudos mostram o desenvolvimento de biochips utilizados para auxiliar o diagnóstico de diabetes mellitus. Doenças evidenciadas pelo processo de glicose no organismo. O teste é simples e consiste em duas reações sequenciais na superfície do biochip entre a amostra de soro sanguíneo do paciente, enzimas específicas que reagem com o hidreto de potássio, blá, blá, blá. Não muda nada aqui, tá? Beleza. Ele vai dar aqui, ó, biochip e biochip 2. Após a adição do soro sanguíneo, o fluxo se desloca espontaneamente da esquerda para a direita, promovendo reações sequenciais conforme as equações 1 e 2. Na primeira, a conversão da glicose no sangue em ácido glucônico, gerando peróxido de hidrogênio. Equação 1 e equação 2. Ele pergunta, o tipo de reação que ocorre no biochip são reações do quê? Questões clássicas de reações orgânicas, tá? De forma muito prática e muito de boa. Eu já dei aula de reações orgânicas, acho que eu nem vou revisar muito esse conteúdo nessa reta final com vocês, a não ser que vocês queiram, tá? Se vocês querem revisão de reações, eu faço. Mas é só você analisar, sabe? É só você ver ali o que está acontecendo na reação. Você bateu o olho ali nessa questão, nem leria o texto, só veria. Qual tipo de reação? É uma reação de análise? Não. Porque uma reação de análise, ela também é chamada de decomposição, só de forma muito rápida para vocês, tá? Ela é chamada também de decomposição. Isso significa que, numa reação de análise, digamos que aqui eu tenho AB, tá? Passando a ter A mais B, certo? Então eu teria que ter uma molécula formando A mais B. Só que aqui não é análise porque eu tenho várias, tá? Formando várias. Tá? Olha só, eu tenho várias formando várias. Então não é de análise, porque eu teria que ter uma formando duas. Uma formando duas ou três. Por isso que não é análise. Síntese. Síntese tem a ver com construção. Síntese é construir, certo? Então síntese viria de A mais B formando AB. Construindo uma molécula, tá? Um exemplo. Eu tenho aqui H2 mais O2 lá, né? Um meio de O2 formando água. Uma reação de síntese, formando água, ou da água indo para aqui H2O2, uma reação de análise. Só que nessa ali eu não tenho isso. É isso que você tem que analisar, tá? Eu teria que ir de uma para duas, ou de duas para uma. Aqui eu tenho várias moléculas, vários formando vários, tá? Agora, olha só o que eu percebo aqui. Toda vez que você vê, de um lado, uma substância simples e do outro mudando, você vai saber que é oxidação. E eu tenho substância simples aqui? Claro. Olha só, eu tenho substância simples, O2 é uma substância simples, e aqui eu tenho substância simples. O2 é uma substância simples. Se você enxergou substância simples em uma reação química, você tem que marcar oxidação, tá? É padrão. Você viu substância simples, você vai saber que é oxidação. Tá? Oxirredução, né? Que tá acontecendo oxidação e redução. Na primeira, aqui o oxigênio, ele sofre um processo do quê? Oxidação ou de redução? É só você parar para analisar o que está acontecendo. Ele está indo de 0 para aqui. Olha só o que está acontecendo aqui. Peróxido de hidrogênio. Aí você vai lembrar que a gente tem o quê? Nós temos o oxigênio, que possui um NOx menos 2. Só que nós temos ainda o peróxido de hidrogênio, né? O peróxido de hidrogênio, em que o NOx dele vira menos 1. Por quê? Porque o hidrogênio, família 1A, é o primeiro elemento, tem NOx fixo. Como ele tem NOx fixo mais 1, o NOx do hidrogênio é X, quando a gente vai calcular. Aqui, ó, como aqui é mais 1, o NOx dele é X. Como eu tenho duas vezes, eu tenho aqui mais 2. Por resultado dar 0, o NOx aqui tem que ser mais 2. Então, logo o NOx dele aqui tem que ser menos 1, tá? Não, vou te explicar também cálculo de NOx aqui. Já tem que saber, né? Pelo amor de Deus. Né? Mas olha só, aqui ele tem um NOx menos 1. Decora. Peróxido de hidrogênio tem NOx menos 1. E ainda a gente tem no superóxido, tá? Superóxido vai ter um NOx menos 1,5, tá? Menos 1,5, o superóxido. Não é muito comum na prova do Enem. Nós temos óxidos, NOx menos 2. Peróxido, NOx menos 1. Superóxido, NOx menos 1,5. Conteúdo inicial. Então aqui houve um processo de 0 para menos 1, houve redução. Houve redução do NOx. Já que ele tem NOx menos 1 e ele foi lá, ó, ele foi aqui para o NOx 0. Então, se foi do menos 1 em direção ao 0, tá aumentando esse NOx. Se está aumentando, aqui ocorreu o processo de oxidação. E oxidação e redução é um processo de oxirredução. É os dois juntos. Oxirredução. É um processo que engloba tanto os dois. Oxidar e reduzir. Oxirredução. Perceba que não é só oxidação e não é só redução. Por quê? Quando um está oxidando, o outro está reduzindo. E quando um está reduzindo, o outro está oxidando. Complexação. Complexação não é. Porque complexação vem da ideia de você formar uma molécula mais complexa. Tá? Isso aqui não é tão completo na prova do Enem. Mas digamos que nós temos aqui o alumínio, tá? Al mais 3, tá? E eu vou lá e adiciono ainda para ele ali 6 moléculas de água, tá? 6 moléculas de água, né? 6H2O. Aí eu vou lá e formo uma molécula mais complexa. Ela vai estar entre chaves
eu vou ter que ir, por exemplo, um AL, tá? Aí esse AL, ele vai estar lá conectado lá a H2O lá, né? Ele vai estar lá, por exemplo, conectado lá a 6H2O e tal, vai formar uma molécula mais complexa, com NOx mais 3 lá. Ou seja, vai formar uma molécula complexa, tá? Isso aqui nem cai na prova do Enem, a gente nem explica em aula, nem aborda em química isso, porque não costuma cair na prova do Enem. Não sei por que eles colocaram uma alternativa dessa, porque nem faz parte do currículo do ensino médio, tá? Nem faz parte do currículo do ensino médio reações de complexação. A gente nem estuda isso. Formar uma molécula complexa. Tá? A gente só estuda análise, síntese, oxirredução e reação ácido-base. Reação ácido-base tem que ter um ácido e tem que ter uma base. É o que a gente chama de reação de neutralização. Tá? Ali, no caso, não é uma reação de neutralização, né? Porque nós não temos ácido e base, né? Cadê o ácido e base aqui? Nós temos uma molécula orgânica, que não é um ácido nem uma base. Nós temos um oxigênio gasoso. Nós temos a água aqui, tá? A água funciona aqui como líquido, né? Então, ela sai do cálculo, né? Ela meio que está aqui, ó, solubilizando a glicose, então ela não participa da reação. Como ela está líquida, toda vez que eu tiver aquoso e toda vez que eu tiver líquido, ela não está participando da reação. Eu expliquei isso em equilíbrio químico, quem lembra, né? Sólidos e líquidos aqui não participam da reação, né? Então a água aqui ela não participaria, por isso que ela não está nem aumentando o NOx, nem reduzindo, nem neutralizando, nem fazendo nada, entendeu? Ela está ali só solubilizando o composto. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.